Quando eu era pequeno, morávamos em uma casa colada à floresta. Vivíamos tão perto que a própria mata parecia fazer parte da casa. Alguns galhos chegavam a tocar o telhado quando chovia forte, e na época em que ainda me deixavam sair para brincar, eu corria entre as árvores e encontrava rostos de uma mulher esculpidos nos troncos. Parecia ser sempre a mesma mulher repetidas vezes, embora suas feições semelhantes às de uma ave me causassem um terror inexplicável. Acabei crescendo bastante traumatizado, porque depois dos 5 anos de idade já não me permitiam entrar na floresta. Eu chorava muito por causa disso e se tentasse escapar para lá, apanhava. De vez em quando sentíamos cheiro de queimado e víamos fumaça saindo da mata. Minha família percebeu que havia pessoas escondidas no interior da floresta, realizando suas atividades durante a noite. Diziam que eram rituais, mas ninguém fazia perguntas. Lembro que meu pai saía para trabalhar todas as noites e só voltava pela manhã. Enquanto isso, minha mãe e minha avó trancavam tudo cuidadosamente. Mas certa vez, aquelas pessoas passaram dos limites e quase incendiaram toda a floresta. Minha avó, já com mais de 70 anos, saiu de casa vestindo apenas seu roupão e começou a gritar para a escuridão da mata. Saiam daqui, seus desgraçados! Vão embora! Deixem a gente em paz! Eu observava tudo pela janela do meu quarto. Vi algumas figuras se moverem e surgirem entre as árvores. Elas usavam túnicas pretas e tinham cabeças de coelho, com orelhas longas e aberturas na região dos olhos. Apenas apareceram para nos observar. Lembro que comecei a contá-las. Eram cerca de 20 pessoas. Acabei urinando nas calças sem nem perceber de tanto medo. Mas, no fim das contas, a bronca que minha avó deu funcionou. Eles deixaram de frequentar a floresta. Mais tarde descobri a história da bruxa. Aquelas faces que eu via nos troncos das árvores supostamente pertenciam a uma bruxa que havia sido queimada viva muitos séculos antes. As pessoas daquele culto a veneravam. Os mais velhos da cidade diziam que a energia dela havia permanecido presa a cada raiz da floresta. Naqueles anos ficou famoso o relato de um trilheiro que chegou até a dar entrevista em uma rádio, causando grande repercussão. Ele afirmou que enquanto percorria uma região da mata, onde os cultistas costumavam se reunir, viu um cavalo absurdamente grande. O animal se ergueu sobre as 2 patas traseiras e ficou encarando-o diretamente nos olhos. Em seguida, abriu o próprio peito com as patas. De dentro dele, saiu uma criatura humanoide feita de tendões e galhos retorcidos, que se arrastava pelo chão. As autoridades interditaram grande parte da floresta após um incêndio ocorrido em 2011. Não sabemos se os responsáveis foram as mesmas pessoas que realizavam os rituais ou alguém completamente diferente. Posso dizer apenas que fico feliz por ter conseguido tirar minha família daquela região horrível. Obrigado por me ler diário. Acompanho seu canal há 3 anos. Me dava vergonha falar sobre isso, pois eu sei como essa história soa. Sei que vai ter gente dizendo que estou exagerando, que tudo não passou de algo da minha cabeça, que fiquei doente e comecei a imaginar coisas. E para ser sincera, eu mesma pensei isso muitas vezes. Mas eu também sei o que vi. Sei o que vivi. Sei exatamente como eu era antes de entrar naquela casa e como eu estava quando saí dela. Tudo começou de uma forma muito normal. Conheci José quando tinha pouco mais de 20 anos. Não éramos ricos nem nada parecido, mas os dois trabalhávamos muito, tínhamos nossas coisas e, acima de tudo, tínhamos muita vontade de construir uma vida juntos. Ele era um homem tranquilo. Nunca levantava a voz, nem quando estava bravo.
às vezes tranquilo até demais. Hoje eu entendo o motivo, mas naquela época esse jeito me transmitia segurança. Quando começamos a namorar, ele falava muito da mãe. Dizia que era uma senhora muito solitária, que tinha sofrido bastante na vida, que adorava cozinhar e que ficaria muito feliz quando me conhecesse. E foi exatamente assim. Na primeira vez que fui à casa dela, fui recebida como se já fosse da família havia anos. Ela me abraçou, disse que eu era muito bonita e comentou que José nunca havia levado nenhuma namorada para conhecê-la. Segundo ela, aquilo significava que eu devia ser alguém muito especial para ele. Preparou comida para mim, serviu sobremesa, perguntou quais eram meus pratos favoritos e até disse que numa próxima visita me ensinaria algumas receitas. Isso porque, segundo ela, José adorava aquelas comidas e o caminho para o coração dele passava pelo estômago. Saí de lá encantada. Pensei que tinha tido muita sorte. Nem toda mulher se dá bem com a mãe do parceiro, e eu mesma costumava insistir para que visitássemos a senhora. Quando não tínhamos planos, eu dizia: "Vamos ver sua mãe, a coitada fica tão sozinha." E ele no começo aceitava, embora agora que penso melhor, muitas vezes aceitasse com uma expressão estranha. Como se não quisesse ir, mas também não tivesse coragem de me dizer não. Pouco a pouco, quase todos os nossos passeios passaram a ser na casa dela. Chegávamos, almoçávamos ali, depois ficávamos assistindo a um filme na sala. E a senhora sempre permanecia conosco. No início eu achava aquilo bonito. Pensava que era apenas uma mulher carinhosa que queria companhia. Alguém que talvez se sentisse muito sozinha. Mas com o tempo comecei a perceber coisas que naquela época preferi ignorar. Por exemplo, se eu sugerisse a José que fôssemos ao cinema ou jantar em algum outro lugar, a expressão dela mudava na mesma hora. Ficava séria. Às vezes dizia coisas como: "Tudo bem, podem ir. Não se preocupem comigo. Eu fico aqui sozinha, já estou acostumada." José sempre se sentia culpado e acabávamos ficando. Se eu tentava me sentar ao lado dele, ela se acomodava do outro lado. Se estávamos assistindo a um filme e ele segurava minha mão, ela se levantava para buscar alguma coisa na cozinha e interrompia o momento. Se ele me abraçava, ela começava a fazer perguntas sobre qualquer assunto. Até então eu não enxergava aquilo como algo grave. Via apenas uma mãe excessivamente dependente do filho. Na verdade, sentia até pena dela. Tudo mudou quando fomos morar juntos. Alugamos uma casinha pequena, mas era nossa. Não era grande coisa. Tinha 2 quartos, uma cozinha simples, um quintal minúsculo e uma sala onde mal cabia um sofá usado que compramos de segunda mão. Mas para mim era perfeita. Eu estava feliz porque sentia que finalmente estávamos começando uma verdadeira vida de casal. Foi aí que José começou a evitar visitas à casa da mãe. Eu dizia que deveríamos ir vê-la, que ela certamente sentia nossa falta. Ele respondia: "Depois, estou cansado, melhor outro dia." Eu não entendia aquilo. Na verdade, até me irritava um pouco. Parecia injusto, porque a mãe dele sempre tinha sido muito gentil comigo. Mais tarde compreendi o motivo. A senhora não estava triste porque tínhamos ido embora, ela estava com raiva. Furiosa. Não diretamente de mim, pelo menos não no começo, mas de tudo o que eu representava. Eu era a mulher que, na visão dela, havia roubado seu filho. Eu era a razão pela qual José já não dormia em sua casa. Já não fazia todas as refeições com ela e já não contava cada detalhe da própria vida. Apesar disso, no início, as coisas correram bem para nós. Não sobrava dinheiro, mas tínhamos o suficiente para viver confortavelmente. Fomos comprando nossas coisas aos poucos. Uma televisão, um liquidificador, cortinas, pratos novos e uma cama melhor que encontramos em promoção. Lembro que cada compra me deixava extremamente feliz.
Era como montar nosso lar peça por peça. Então nossa casa pegou fogo. Aconteceu numa noite em que eu não estava lá. Minha irmã, que estava grávida na época, havia tido algumas complicações e fui passar uns dias com ela para ajudá-la. José também saiu tarde do trabalho e dormiu na casa de um colega, porque no dia seguinte precisaria entrar muito cedo. Por isso, quando o incêndio começou, a casa estava vazia. Foi o que todos nos disseram depois. Que tivemos sorte. Que se estivéssemos lá dentro, talvez não tivéssemos sobrevivido. Perdemos quase tudo. Roupas, móveis, documentos, fotografias e objetos que havíamos comprado com tanto esforço. Fiquei parada diante dos restos da nossa casa sem saber o que fazer. Não chorei naquele momento. Acho que meu corpo ainda não tinha compreendido o que estava acontecendo. Os bombeiros disseram que poderia ter sido um curto-circuito. Os vizinhos comentaram outras possibilidades. Uma vizinha em especial me contou algo que jamais consegui esquecer. Ela disse que naquela noite, pouco antes de a fumaça aparecer, viu alguém sobre o telhado da nossa casa. No começo pensou que fosse um homem, mas depois mudou de ideia. Disse que parecia uma mulher vestida de preto, ou algo com a forma de uma mulher. Segundo ela, a figura se movia de maneira estranha, quase agachada, e quando tentou chamar o marido para mostrar, já não havia mais ninguém ali. Eu não quis pensar naquilo. Não tinha cabeça para esse tipo de coisa. A única certeza era que não tínhamos para onde ir. Foi então que minha sogra apareceu. Ela nos disse que nos fundos do terreno havia uma pequena casa que costumava alugar quando precisava de dinheiro. Era uma construção simples, separada da residência principal. Tinha banheiro, cozinha, um quarto e alguns móveis antigos. Ela nos ofereceu o lugar para ficarmos até conseguirmos nos reerguer. E naquele momento eu agradeci do fundo do coração. Depois de tanta desgraça, senti que alguém finalmente estava nos ajudando. Cheguei até a me sentir culpada por tê-la julgado. A casinha não era ruim. Era velha e tinha um cheiro de lugar fechado, mas possuía tudo o que precisávamos. Minha sogra a limpou antes da nossa chegada. Havia uma cama de casal, um guarda-roupa, uma mesa com 2 cadeiras e um grande espelho de corpo inteiro apoiado na parede do quarto. Eu não gostava muito daquele espelho. Era muito antigo e tinha manchas amareladas nas bordas. Mas não comentei nada. No começo tentei encarar aquilo como uma oportunidade. Tínhamos perdido tudo, mas ainda estávamos juntos. E acima de tudo, estávamos vivos. Era isso que eu repetia para mim mesma, dia após dia. Mas desde os primeiros dias naquela casa, comecei a me sentir mal. Primeiro foi uma dor no estômago, como se qualquer coisa que eu comesse me fizesse mal o tempo todo. Depois vieram as náuseas e o cansaço. Eu acordava como se não tivesse dormido nada. Às vezes a dor de cabeça começava de manhã e só ia embora à noite. Fui ao médico, fiz exames e me disseram que talvez fosse estresse, que depois de um incêndio era normal o corpo reagir daquele jeito. E eu também quis acreditar nisso, mas o mal-estar não passava. Pelo contrário, comecei a sentir que aquela casinha estava me fazendo mal. Não sei explicar sem parecer estranha ou como se eu estivesse ficando louca. Era uma sensação de desconforto, como se aquele lugar me rejeitasse. Eu entrava e sentia vontade de chorar. Deitava e meu corpo parecia pesado. Cozinhava e de repente perdia completamente o apetite. Tomava banho e as náuseas voltavam. Às vezes ficava olhando para as paredes sem perceber quanto tempo havia passado. E enquanto eu ia me apagando aos poucos, José começou a passar cada vez mais tempo na casa da mãe dele. Chegava do trabalho e, em vez de entrar comigo na nossa casinha, ia primeiro vê-la. Dizia que era só para dar um oi, mas ficava 1 ou 2 horas.
Às vezes eu olhava pela janela e o via sentado na cozinha, comendo alguma coisa que ela tinha preparado. Sempre os pratos favoritos dele. Canjica, um ensopado de galinha caipira que ele gostava muito, e pão feito na hora. E ela, enquanto cozinhava, olhava pela janela que dava exatamente para a nossa casinha. Ela me via e sorria, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso de vitória, como se estivesse me dizendo, sem palavras: "Está vendo? Ele voltou para mim." Eu reclamava com José, mas ele respondia que eu estava exagerando, que a mãe dele também estava sozinha, que afinal de contas ela estava nos emprestando a casa e que não podíamos ser ingratos. Isso me machucava muito, porque eu sentia que aos poucos estava perdendo ele. E não era só ele. Minha irmã começou a se afastar de mim. Minha melhor amiga também. Eram as duas pessoas com quem eu sempre conversava sobre tudo, e de repente já não me respondiam do mesmo jeito. Se eu mandava mensagens, demoravam horas ou até dias para responder. Se eu dizia que queria vê-las, inventavam desculpas. Se eu mandava mensagens, demoravam horas ou até dias para responder. Se eu dizia que queria vê-las, inventavam desculpas. Eu estava vivendo o pior momento da minha vida, e justamente naquela época fiquei sem as minhas confidentes. Aquilo terminou de me destruir. Eu me sentia sozinha dentro de uma casa que não era minha, no quintal de uma mulher que me olhava com cada vez mais desprezo e ao lado de um homem que não queria enxergar o que estava acontecendo. Meu corpo também começou a mudar. Eu sempre fui uma mulher bonita, e digo isso com toda a humildade. Tinha um corpo mais cheinho, mas bonito, bem proporcional. Sempre gostei de me cuidar, de me arrumar, de tirar fotos, de me maquiar e usar vestidos bonitos. Mas naqueles meses comecei a me ver diferente. Primeiro foi o rosto. Surgiram muitas manchas escuras nas bochechas e na testa. Depois, minha pele começou a parecer sem vida e meu cabelo começou a cair durante o banho. No início eram apenas alguns fios normais, depois passaram a ser tuchos inteiros. Eu os juntava com a mão e começava a chorar. Também comecei a ganhar peso de um jeito muito estranho. E não era como se eu estivesse engordando por inteiro. Era como se minha barriga estivesse sempre inchada. Um volume duro que não desaparecia por nada. Eu me olhava no espelho e já não me reconhecia. Aquele espelho grande do quarto se tornou algo horrível para mim. Em algumas noites eu o cobria com um lençol, porque sentia que ele me devolvia uma imagem que não era a minha. Às vezes eu passava por ele e tinha a impressão de que meu reflexo se movia com atraso. Uma fração de segundo depois. Eu sei que isso pode parecer absurdo, mas quando uma pessoa passa semanas sem dormir, doente e completamente sozinha, esses pequenos detalhes começam a pesar muito mais do que deveriam. E uma noite aconteceu uma coisa que até hoje é difícil para mim contar. Espero que vocês estejam preparados. Eu acordei do nada. Não sei que horas eram, mas estava tudo escuro, e José dormia ao meu lado. No começo pensei que tivesse ouvido uma batida. Fiquei parada e então ouvi de novo. O som vinha debaixo da cama. Era um barulho baixo, como se alguém estivesse arranhando a madeira com as unhas, ou como se alguma coisa estivesse se ajeitando ali embaixo. Acordei o Zé. Disse que havia alguma coisa debaixo da cama. Ainda meio dormindo, ele respondeu que eu o deixasse descansar, que provavelmente era um rato ou qualquer outro barulho da casa. Mas eu sabia que não era um rato. Não sei explicar como, mas eu simplesmente sabia. Peguei meu celular e acendi a lanterna. Devagar olhei para baixo. Não havia nada. Só poeira, uma caixa cheia de papéis velhos e uma sandália que eu estava procurando havia dias. Passei a luz de um lado para o outro, esperando encontrar algum animal ou qualquer coisa que explicasse o barulho, mas não havia absolutamente nada. Pensei que José tinha razão.
que eu estava ficando nervosa demais e que tudo o que tinha acontecido estava mexendo comigo. Apaguei a luz e me deitei. Então o som voltou. Dessa vez mais perto, como se alguma coisa tivesse se arrastado exatamente debaixo do meu lado da cama. Fiquei olhando para o teto. Não queria me mexer. Não queria acordar José de novo. Não queria parecer louca mais uma vez. Virei a cabeça devagar em direção ao espelho grande, aquele que ficava encostado na parede. E foi então que vi alguma coisa no reflexo. Havia algo espiando por baixo da cama. Era um rosto ou algo parecido com um rosto. Não posso dizer que o vi com clareza, e talvez isso tenha sido a pior parte. A pele parecia queimada. Os olhos estavam arregalados e a boca esticada em um sorriso que, sinceramente, não parecia humano. Aquilo estava ali, me observando da sombra debaixo da cama. Eu gritei. Gritei tão alto que José acordou assustado e acendeu a luz. Eu chorava e apontava para o espelho. Dizia que havia alguém debaixo da cama. Ele verificou sem muita vontade, empurrou a caixa, levantou o colchão e não encontrou nada. Depois me abraçou, mas não como antes. Ele me abraçou com medo. Não medo do que eu tinha visto, medo de mim. Disse que eu precisava de ajuda, que ficar pensando em tantas coisas estava me fazendo mal, e que talvez o incêndio tivesse me afetado mais do que eu queria admitir. E depois disso, comecei a sentir que alguma coisa me acompanhava o tempo todo, principalmente quando eu estava sozinha na casinha. Às vezes sentia uma pressão nas costas, como se alguém estivesse apoiado em mim. Às vezes estava lavando a louça e do nada sentia cheiro de terra molhada. Às vezes acordava com dores nos ombros, como se tivesse carregado um peso enorme durante horas. Mas o pior aconteceu em um domingo no mercado. Fui sozinha porque precisava comprar algumas coisas e também porque já não aguentava mais ficar trancada em casa. Vesti uma blusa larga, prendi o cabelo do jeito que consegui e saí cedo. Estava andando entre as barracas, tentando não chamar atenção, quando um menino começou a chorar ao me ver. Devia ter uns 8 anos. Ele estava sentado ao lado de uma banca de verduras, enquanto a mãe organizava tomates e pimentas em algumas caixas. O menino olhou para mim, arregalou os olhos e começou a gritar. Não era um choro de birra. Era um grito de puro terror. Ele apontava para mim e eu senti uma vergonha terrível. Pensei que estava tão acabada que tinha assustado uma criança. A mãe tentou acalmá-lo, dizia que estava tudo bem, que não havia motivo para medo, e eu continuei andando como se aquilo não tivesse acontecido comigo. Comprei o que precisava e na volta atravessei para o outro lado da rua para não passar por eles novamente. Mas a mulher veio atrás de mim. Pediu desculpas pelo filho. Disse que o menino tinha uma condição, que não falava muito bem e que às vezes não conseguia controlar o que dizia. Eu respondi que não tinha problema e que estava tudo bem. Na verdade, eu só queria ir embora. Queria desaparecer. Então ela parou ao meu lado. Não ficou na minha frente, ficou ao meu lado, como se nós duas estivéssemos apenas olhando para a rua. Ela baixou a voz e disse: Minha filha, me perdoe por falar isso, mas o meu filho vê coisas. Eu não respondi. Ela continuou falando quase sem mexer os lábios, como se não quisesse que ninguém mais entendesse suas palavras. Então disse: Você está com um morto grudado em você. Foi isso que ele viu. Senti minhas pernas fraquejarem. Perguntei o que aquilo significava. Pedi ajuda, implorei para que me dissesse o que eu precisava fazer, mas a senhora parecia muito nervosa. Olhava para todos os lados e disse que não sabia como tirar esse tipo de coisa, que o filho dela apenas conseguia vê-las. Falou que o que eu carregava não era uma sombra qualquer, mas algo muito mais forte. Era uma bruxaria muito poderosa. Comecei a chorar ali mesmo.
Não porque acreditasse completamente nela, mas porque uma parte de mim, uma parte muito profunda, sentiu que finalmente alguém estava enxergando aquilo que eu vinha sentindo há tanto tempo. Voltei para casa quase correndo. Quando entrei no quintal, vi minha sogra saindo da nossa casinha. Ela estava com as chaves na mão. Fiquei parada, olhando para ela. Perguntei o que estava fazendo ali. Ela não se assustou e nem tentou esconder nada. Apenas respondeu que tinha entrado para pegar uma coisa que era dela. Eu disse que aquela era a nossa casa, que mesmo sendo emprestada por ela, não podia simplesmente entrar daquele jeito. Ela riu. Sua casa? Não, minha filha. Esta casa é minha. Vocês estão aqui porque eu quero. Porque eu permito. Então brigamos. Eu gritei com ela como nunca tinha gritado com ninguém. Disse que sabia que ela me odiava e que não suportava ver José comigo. Ela me encarou com uma calma assustadora e respondeu que eu estava doente, que estava perdendo a cabeça e que por causa disso seu filho passava cada vez menos tempo ao meu lado. Aquilo me destruiu. Não porque eu estivesse ficando louca, mas porque era verdade que José estava cada vez mais distante. Minha sogra voltou para a casa dela sem nenhuma pressa. Eu entrei na casinha e comecei a revirar tudo. Gavetas, roupas, debaixo da cama e o guarda-roupa. Não sabia exatamente o que procurava, mas tinha certeza de que ela havia deixado alguma coisa ali. Que tinha mexido em alguma coisa. Foi então que vi terra preta perto da cama. Parecia um pequeno rastro, quase escondido junto a um dos pés do móvel. Me abaixei e toquei a terra com os dedos. Estava úmida. Tinha um cheiro forte e muito estranho. Não era cheiro de terra de jardim, era um cheiro de lugar fechado, de umidade, de morte. Continuei procurando. Debaixo da cama encontrei um dos meus sapatos. Era um sapato que eu procurava havia semanas. Estava enfiado lá no fundo, atrás de uma caixa de papéis. Quando o peguei, senti que estava mais pesado do que deveria. O virei de cabeça para baixo e terra preta caiu sobre o chão. Mas não era apenas terra. Também havia cabelos. Cabelos longos, embolados, misturados com pequenas pedras e algo que parecia cinza. Aqueles fios tinham uma aparência horrível. Secos, velhos, como se não fossem de uma pessoa viva. Não consigo explicar o que senti naquele momento. Nojo. Horror. Coloquei tudo dentro de uma sacola e nem sei exatamente por quê. Acho que queria ter uma prova. Algo para mostrar a José. Algo que provasse para mim mesma que eu não estava inventando aquilo. A primeira coisa que me veio à cabeça foi ir à igreja. Eu estava há anos sem entrar em uma. Desde criança não me aproximava de Deus daquela maneira. Nem sequer posso dizer que acreditava de verdade naquele momento, mas me sentia tão sozinha que foi o único lugar em que pensei. Entrei com a sacola escondida dentro da bolsa e me sentei em um banco. Havia poucas pessoas ali. Comecei a chorar. Chorei com uma vergonha enorme, tentando não fazer barulho. Depois vi um padre e fui falar com ele. Disse que precisava de ajuda. Mostrei o que havia encontrado dentro do meu sapato. Ele mal olhou para mim e disse que eu não deveria me deixar levar por superstições. Falou que a igreja não acreditava nesse tipo de bruxaria e que provavelmente alguém estava tentando me assustar. Ele não foi grosseiro, mas era evidente que não acreditava em mim. Saí dali pior do que entrei. Senti como se nem Deus quisesse me ouvir, mas hoje entendo que Deus age de formas que nem sempre compreendemos no momento. Porque antes de eu chegar à porta, uma senhora se aproximou de mim. Era uma mulher idosa, de cabelos completamente brancos, segurando um rosário enrolado na mão. Ela disse que tinha ouvido parte da conversa com o padre e perguntou se eu gostaria de participar naquela mesma tarde de um grupo de oração. Eu nem sabia o que era aquilo.
Ela explicou que eram várias senhoras que se reuniam para rezar. Disse que não prometiam milagres, mas que pelo menos eu não me sentiria sozinha. E claro, eu fui. Foi a primeira vez em muitos meses que senti que alguém me escutava sem me julgar. Eram 6 senhoras, quase todas bastante idosas. Elas me deixaram falar. Contei sobre o incêndio, sobre minha sogra, sobre a casinha onde eu morava, sobre meus problemas de saúde, sobre o menino do mercado e sobre o rosto que vi debaixo da cama. Mostrei a sacola com a terra, os cabelos e as pedras. E vocês acreditam que nenhuma delas riu? Nenhuma me chamou de louca. Uma delas, a mais velhinha do grupo, pegou a sacola com muito cuidado. Usou até guardanapos para segurá-la. Observou tudo sem colocar a mão dentro. Analisou apenas por fora, depois me perguntou se eu sabia de onde vinha aquela terra. Respondi que não. Então ela me explicou que aquilo não era terra comum. Disse que vinha de um cemitério. Senti minha garganta se fechar. Mas ela ainda acrescentou outra coisa. Disse que não era apenas terra de cemitério, e que parecia terra retirada de uma sepultura ligada à pessoa que havia feito o trabalho. Alguém da própria família. Alguém do mesmo sangue. Naquele momento eu não entendi nada. Nem o que ela queria dizer, nem como poderia saber uma coisa dessas. As senhoras rezaram comigo. Pediram meu nome completo e minha data de nascimento. Disseram que fariam orações por mim. Então uma delas me fez uma pergunta muito séria. Você quer que isso saia da sua vida ou quer que volte para quem a enviou? Eu respondi sem pensar. Quero que volte. Não porque eu fosse uma pessoa má, mas porque naquele momento senti que se alguém realmente estava fazendo aquilo comigo, não tinha o direito de continuar destruindo minha vida. Naquela noite, quando José chegou, eu o confrontei. Mostrei a sacola. Contei tudo. Disse que tinha encontrado sua mãe saindo da nossa casa. Disse que não podíamos continuar morando ali. Que se ele me amava, precisávamos ir embora. José ficou pálido. Ele não disse que eu estava louca, e isso foi o que mais me assustou. Apenas se sentou na cama e ficou olhando para a sacola durante muito tempo. Depois disse algo que eu nunca vou conseguir perdoar completamente. Ele disse: eu pensei que minha mãe já tivesse parado com essas coisas. Falou aquilo como se um segredo que guardava há anos tivesse escapado sem querer. E foi nesse instante que entendi tudo. José sabia. Talvez não soubesse exatamente o que a mãe estava fazendo comigo. Talvez não tivesse ideia de até onde ela tinha ido. Mas sabia que ela era capaz dessas coisas. Sabia que havia algo sombrio dentro dela, e mesmo assim me levou para morar naquele quintal. Para dormir naquela casa. Para adoecer. Eu não sabia exatamente o que ela estava fazendo comigo. Talvez ele nem soubesse até onde a própria mãe tinha chegado, mas sabia que ela era capaz de fazer certas coisas. Sabia que havia algo sombrio nela, e ainda assim me para dormir sob o mesmo teto dela, para adoecer debaixo da sua janela. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. No início não quis falar. Depois, aos poucos, começou a me contar que quando era criança, ouvia rumores sobre a mãe. Algumas vizinhas tinham medo dela. Alguns pais não deixavam os filhos brincarem com ele. Às vezes, mulheres apareciam procurando por sua mãe, chegando chorando ou desesperadas. Ela as levava para um quarto e não permitia que ninguém entrasse. Ele me disse que nunca tinha visto nada diretamente, mas que sabia. Naquela casa, certas coisas eram conhecidas sem que precisassem ser ditas. Também falou sobre o irmão. Eu sabia que ele tinha tido um irmão mais velho, mas quase nunca se falava dele. José nem chegou a conhecê-lo, pois ele morreu antes de seu nascimento. Tinha apenas 10 anos.
Era o primeiro filho da mãe, o favorito, segundo todos diziam. A morte aconteceu em circunstâncias estranhas. Foi a única coisa que José me contou. Disse que o menino caiu, que ficou doente, que existiam versões diferentes da história e que ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Houve até quem dissesse que ele morreu de medo. A única coisa que todos repetiam era que a mãe nunca mais foi a mesma depois da morte do filho. José contou que ela ainda guardava todas as coisas dele. Os brinquedos, as roupas e os cadernos, como se estivesse esperando que ele voltasse algum dia. Enquanto ele falava, algo dentro de mim começou a encaixar peças que até então pareciam desconexas. A terra escura, a figura que eu tinha visto no espelho, a sensação constante de que algo estava me consumindo. E também as palavras da senhora do grupo de oração, quando disse que aquela terra parecia ter sido retirada do túmulo de alguém próximo à pessoa que havia feito o trabalho. Na manhã seguinte encontrei mais terra ao lado da cama. Não era muita, mas era mais do que eu havia visto antes. Estava novamente grudada em um dos pés do móvel, como se alguém a tivesse deixado ali durante a madrugada. Eu já não podia continuar ignorando o que estava acontecendo. Procurei as senhoras do grupo de oração e contei o que José havia me dito sobre o irmão. Elas pediram que eu fosse vê-las naquela mesma tarde. Quando cheguei, a senhora mais velha do grupo me ouviu atentamente. Depois perguntou se eu sabia o nome do menino. Respondi que não. Então ela disse algo que até hoje me causa arrepios. Você precisa descobrir quem é o morto que está com você. Não sei por que aquela frase me assustou tanto. Talvez porque até aquele momento eu ainda tentasse me convencer de que tudo tinha uma explicação lógica. Mas ouvi-la dizer aquilo daquela forma me fez sentir que aquilo era real. Que tinha uma intenção. Que existia uma história por trás de tudo. Na mesma semana, aproveitei que minha sogra saiu para o mercado e entrei na casa dela. Sei que foi errado, mas naquele momento eu sentia que estava morrendo e precisava de respostas. Passei por vários cômodos até chegar a um quarto que permanecia sempre fechado. Nunca tinha me atrevido a me aproximar porque ele ficava no fundo da casa, ao lado do quarto da minha sogra. Quando abri a porta, senti algo estranho. Parecia um quarto congelado no tempo. Havia brinquedos organizados em prateleiras, roupas infantis perfeitamente dobradas, cadernos, fotografias e desenhos de Yu Yu Hakusho claramente feitos por uma criança. Tudo estava limpo. Tudo estava bem conservado. Era como se alguém ainda morasse ali. E isso foi o que mais me impressionou, porque aquele menino estava morto havia 25 anos. Em uma das paredes encontrei várias fotografias. No centro havia a imagem de um menino sorrindo. Abaixo da fotografia estava escrito um nome: Thomas. Fiquei observando aquela foto por muito tempo. Depois vi uma caixa de madeira sobre um móvel e a abri. Dentro encontrei velas já consumidas, mechas de cabelo, fitas, fotografias antigas e terra. A mesma terra que eu encontrava debaixo da minha cama. Continuei procurando e encontrei algo que me causou um frio terrível no estômago. Não sei se isso faz sentido, mas foi exatamente o que senti. Havia fotografias minhas. Fotografias recentes. Algumas de reuniões de família, outras eram impressões de fotos que eu havia publicado nas redes sociais. Todas estavam dobradas. Todas tinham terra por cima. Naquele momento, entendi que já não podia continuar fingindo que tudo era coincidência. Tirei fotos de tudo com o celular e saí da casa. Naquela noite, enfrentei José como nunca havia feito antes. Mostrei as fotografias. Esperei que ele finalmente reagisse. Esperei que dissesse que iríamos embora. Esperei que pela primeira vez escolhesse ficar ao meu lado. Mas isso não aconteceu. Ele ficou olhando as fotos durante muito tempo e depois
simplesmente começou a chorar. Nunca o tinha visto chorar daquela maneira. Ele disse que não podia fazer aquilo com a mãe, que ela já tinha sofrido demais, que havia perdido um filho e acabado sozinha. Enquanto o escutava, compreendi algo que partiu meu coração. Não importava o que estivesse acontecendo comigo, ele jamais iria enfrentá-la, mesmo que me visse definhar. Discutimos durante horas. Eu disse que estava sendo consumida. Disse que tinha muito medo de permanecer naquela casa. Disse que mal me reconhecia quando me olhava no espelho. E ainda assim ele não quis ir embora. Então, naquela mesma noite, tomei uma decisão. Fui embora. Não tinha dinheiro, não tinha um plano, mas fui embora. Conforme fui melhorando, algumas pessoas voltaram a se aproximar de mim. Minha irmã foi uma delas. Certo dia, enquanto conversávamos, ela me confessou algo que nunca tinha me contado. Algo muito estranho. Disse que durante os meses em que vivi na casa da minha sogra, tinha enorme dificuldade para falar comigo. Sempre que conversávamos por telefone ou passávamos algum tempo juntas, ela começava a se sentir mal. Tinha dores de cabeça muito fortes e uma sensação estranha de cansaço que surgia de repente. Ela contou que várias vezes desligou chamadas comigo e precisou se deitar. Apesar da culpa que sentia, aos poucos começou a me evitar. Achou que fosse consequência do estresse da gravidez. Até que aquilo simplesmente parou de acontecer. Algumas semanas depois, minha melhor amiga me contou algo parecido. Disse que chegou a pensar que eu carregava uma energia ruim. Que era horrível admitir isso, mas que toda vez que vinha me visitar voltava para casa completamente exausta e se sentindo mal. Nenhuma das duas sabia o que a outra estava vivendo, e ambas me contaram histórias muito semelhantes quando eu já estava havia meses longe daquela casa. O que quer que estivesse naquela casa não queria apenas me matar, queria me consumir lentamente. Queria me deixar completamente sozinha. E agora, comunidade, a única coisa que posso dizer é que sei que José está muito mal. Está extremamente magro. Já não tem cabelo e a mãe dele está do mesmo jeito. Parece que ambos estão mortos em vida. Sinto muito por eles, mas me sinto muito feliz por mim. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Tenho 20 anos e estou passando as férias de verão na casa dos meus pais enquanto estou de folga da faculdade. Não consigo dormir há 4 dias. Tudo começou há cerca de 2 semanas. Eu costumava frequentar uma pequena loja de donuts, dessas administradas pela própria família, que fica bem perto da minha casa. Sempre comprava a mesma coisa e às vezes levava algumas para minha família. Naquele dia fui até lá por volta das 10 da manhã, em um dia de semana. Quando entrei, havia um rapaz trabalhando no caixa. Ele devia ter uns 25 anos. Assim que me viu, me cumprimentou e perguntou o que eu gostaria de pedir, mas percebi que ele me observava atentamente. Fiz meu pedido e fui pegar meu cartão de crédito na carteira. Foi então que todas as moedas que eu carregava acabaram caindo no chão. Fiquei morrendo de vergonha. Antes que eu pudesse reagir, o funcionário saiu correndo de trás do balcão para me ajudar a recolher tudo. Enquanto ele estava agachado no chão, notei que tinha um ferimento em um dos dedos, e imediatamente me senti 10 vezes pior por estar dando trabalho. Insisti que ele não precisava me ajudar, mas ele foi irredutível e continuou recolhendo as moedas. Perguntei como havia machucado o dedo. Ele suspirou e explicou que tinha deslocado o dedo durante uma partida de tênis. Conversamos rapidamente sobre o esporte, há quanto tempo ele jogava e em qual equipe atuava. Uma conversa completamente inocente. Paguei meu pedido
Desejei um bom dia e fui embora. Mais tarde, naquela mesma tarde, fui conferir minhas notificações do Instagram. Vi que alguém havia começado a me seguir e cliquei na notificação sem pensar muito. Quando vi a foto de perfil, meu estômago afundou. Era o cara da loja de donuts. Fiquei completamente confusa. Eu não fazia ideia de como ele tinha me encontrado. Logicamente falando, minhas redes sociais usam apenas meu nome e sobrenome. Se alguém realmente quisesse me encontrar, não seria tão difícil. Mas para isso ele precisaria saber meu nome, e eu sequer o havia mencionado. Tudo o que perguntei foi como ele tinha machucado o dedo. Comecei a pensar em possíveis explicações. Será que ele tinha visto meu nome no cartão de crédito? Ou ele aparecia no recibo? Removi ele dos meus seguidores e deixei o assunto de lado. Cerca de meia hora depois, ele me seguiu novamente. Então recebi uma mensagem dele. Ele dizia que esperava que eu não achasse estranho ele ter encontrado meu Instagram. Também dizia que não conseguia parar de pensar em mim. Naquele momento comecei a me sentir realmente desconfortável. Não era simplesmente porque eu não o conhecia. Por causa da minha carreira na música e no teatro, tenho certa exposição pública na internet. Seguidores aleatórios nunca me assustaram. Consigo lidar com mensagens de pessoas estranhas online, mas aquilo era diferente. Muito mais sério. Muito mais perturbador. Aquele cara tinha acesso a mim no mundo real. O local onde ele trabalhava ficava a apenas 10 minutos da minha casa. Decidi bloqueá-lo acreditando que aquilo colocaria um ponto final na situação. Mas eu estava completamente errada. Meu trabalho havia recomeçado. Eu trabalhava das 7 às 15 horas e depois seguia para os ensaios de uma peça, que aconteciam das 18 às 22. Durante meu intervalo de almoço, peguei o celular e vi que o rapaz havia criado outra conta. Ele estava curtindo freneticamente todas as minhas publicações. Recebi mais de 50 notificações só dele. As mensagens elogiavam minha aparência, perguntavam por que eu o havia bloqueado e insistiam repetidamente que ele apenas queria me conhecer melhor. Fui para o ensaio normalmente. Durante uma pausa de 5 minutos, olhei o celular novamente. Havia mais de 100 notificações espalhadas por várias plataformas. Além do Instagram, ele havia encontrado meu TikTok. Ele curtiu todos os meus vídeos, inclusive os publicados em 2022. Mas o pior era a sequência interminável de mensagens privadas. Elas estavam ficando cada vez mais exigentes. Ele perguntava repetidamente por que eu não respondia. Reclamava de precisar criar novas contas toda vez que era bloqueado. Comentava que eu estava bonita naquele dia. Mencionava ter me visto e perguntava por que eu não tinha dado match com ele. Por fim, começou a exigir respostas de forma agressiva. Meu coração disparou. Fiquei parada em silêncio, tentando processar tudo aquilo. Qual era o problema daquele cara? Passei o restante do ensaio me sentindo completamente impotente e cada vez mais ansiosa. Quando finalmente terminou, às 22, saí pela porta dos fundos do teatro segurando minhas chaves com força. Dei apenas alguns passos antes de parar abruptamente. Algo havia acabado de se mover perto do meu carro. Pareci congelar. Apertei os olhos para tentar enxergar melhor. Pelo que consegui distinguir, parecia haver um homem próximo à janela do lado do motorista. Fiquei observando o estacionamento escuro. Sou míope, então mal conseguia vê-lo direito. Sem pensar 2 vezes, corri de volta para dentro do teatro, tranquei a porta e fui procurar alguém da equipe. Acabei encontrando Fernando, o diretor de palco principal. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia falar. Fernando me acalmou e eu contei tudo. Ele disse que verificaria primeiro e depois me acompanharia até o carro. Esperei na sala de convivência enquanto ele fazia uma ronda. Nada.
Meu celular vibrou. Outra mensagem. Nela ele dizia que eu ficava muito bem vestida de azul. Aquilo foi o suficiente. Comecei a chorar descontroladamente. Estava apavorada. Fernando, sendo um verdadeiro anjo, ficou além do horário apenas para me acalmar e me acompanhar até o carro. Meus nervos estavam destruídos enquanto observava o estacionamento praticamente mergulhado na escuridão. Eu rezava para que ele não aparecesse de repente. Havia inúmeros lugares de onde poderia surgir correndo. Atrás da lixeira, atrás das árvores, perto da cerca, atrás do meu carro. Fernando caminhava ao meu lado. Quando me aproximei do veículo e comecei a abrir a porta, vi algo que fez meu sangue gelar. 2 marcas de mãos perfeitamente visíveis no vidro da porta do motorista. Eu não estava imaginando coisas. Não era paranoia. Ele realmente tinha estado ali. Não havia mais como negar. Ele tinha encontrado o teatro. E eu não fazia ideia de como. Até que a resposta me atingiu. Meu Instagram. Eu havia compartilhado nos stories o anúncio oficial do elenco da peça. Ele encontrou o endereço através da publicação. Tive vontade de me bater por ter sido tão descuidada. Eu estaria naquele local durante toda a semana e agora ele sabia exatamente onde me encontrar. Fernando passou a me acompanhar até o carro todos os dias após os ensaios para que eu me sentisse mais segura. À noite eu mal conseguia descansar. Quando aquilo iria acabar? Fiz tudo o que estava ao meu alcance para esconder meus rastros. Só publicava fotos nos stories depois de chegar em casa. Passei a usar rotas alternativas para ir ao trabalho. Avisei a equipe do teatro sobre ele e parei completamente de frequentar a loja. Isso o deixou furioso e tudo piorou. As mensagens agressivas começaram a chegar sem parar. Ele reclamava que eu não aparecia mais na loja. Perguntava para onde eu tinha ido e questionava por que eu já não estava no trabalho nos horários de costume. Repetia várias vezes que queria saber onde eu estava. E eventualmente me avisou que poderia me encontrar facilmente. Nesse momento comecei a me perguntar se deveria envolver a polícia ou se eu estava exagerando. Aquilo já era sério o suficiente? As datas das apresentações estavam se aproximando e eu estava aterrorizada com a possibilidade dele aparecer no teatro. Contei tudo para a equipe. Eles prometeram que cuidariam da minha segurança. Finalmente chegou o fim de semana de estreia. Após a sessão de sábado à tarde, uma amiga do elenco veio me procurar. Ela disse que alguém tinha ido me ver e deixado flores para mim. Por um instante me senti culpada por pensar o pior. Talvez algum amigo tivesse aparecido para me fazer uma surpresa, mas não. As flores eram dele, do meu perseguidor. Ele havia deixado um buquê e um bilhete. No bilhete dizia que estava decepcionado porque eu não tinha aparecido para vê-lo após o espetáculo. Também mencionava que eu não havia voltado à loja e que já não estacionava mais no meu local habitual no trabalho. Mas afirmava que seria paciente. Depois escreveu que as rosas ficariam lindas no meu quarto e acrescentou que eu não precisava mais do diretor de palco para me acompanhar até o carro, porque agora eu tinha ele. Aquilo foi a gota d'água. Fui imediatamente até a administração do teatro com as flores e o bilhete nas mãos. Descobrimos que uma garota recém-contratada para trabalhar na bilheteria havia permitido sua entrada. Ele disse a ela que era meu namorado e perguntou por qual saída eu costumava sair após as apresentações para que pudesse me encontrar. Mas a pior parte ainda estava por vir. Ele havia comprado ingressos para toda a temporada da peça. O diretor convocou uma reunião de emergência para explicar a situação a todos. O homem foi oficialmente proibido de entrar no teatro. Todos os seus ingressos foram cancelados. Desde então não tive mais notícias dele. Só espero, sinceramente, que ele desista
e me deixe em paz.